Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem. Eu sou Irmã Larissa e esse é o canal Louvai Coração de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Puríssimo coração de Maria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amigo, minha amiga, hoje trago para vocês, por meio deste vídeo, um pouquinho da história de Nossa Senhora do Pilar, que é o título mais antigo de Nossa Senhora. Essa devoção, ela teve início na Espanha. Quando os apóstolos foram perseguidos, que tiveram que se dispersar, e por meio dessa dispersão começaram a evangelizar em outros lugares, diz a tradição cristã que São Tiago foi parar na Espanha e ali evangelizou os habitantes. E por meio dessa evangelização, mais e mais pessoas se tornavam cristãs. Só que antes de partir para a Espanha, ele pediu, assim diz a tradição, pediu a bênção de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, para essa nova missão que o Senhor lhe incumbia. Nossa Senhora o abençoou e ele foi com muito entusiasmo levar a boa nova aos espanhóis. E na Espanha, um dia, São Tiago ele teve uma visão de Nossa Senhora, que ela aparecia sentada em um pilar, uma colunazinha, e ela dizia a São Tiago que ali era necessário construir uma igreja em honra de seu nome. E assim se fez. Depois dessa visão, a coluna permaneceu e foi construída uma linda igreja dedicada à Virgem Maria. E como ela apareceu em cima de um pilar, foi chamada e é chamada de Nossa Senhora do Pilar. Assim nos relata a tradição cristã. Inclusive, esse pilar, ele ainda se faz presente na Basílica e vários centenas, milhares de peregrinos vão anualmente visitar essa Basílica e se recomendarem a Nossa Senhora. Por si só, essa história já é surpreendente. Mas agora você vai ficar pasmo com um grande milagre envolvendo a intercessão da Virgem do Pilar, que é conhecido como o Milagre de Calanda, que é uma das cidades ali da Espanha. Sim, esqueci de me dizer que este santuário se encontra em Saragoça, lá mesmo na Espanha. Então, havia um homem chamado Miguel Juan, muito devoto de Nossa Senhora do Pilar. Sempre fazia suas orações, pedia sua intercessão. E muito jovem mesmo, ele sofreu um acidente. Ele adormeceu, acabou caindo e uma roda passou por cima da perna dele, lá no trabalho. E a tíbia dele, a perna ficou estilhaçada, ficou muito ruim mesmo. Foi hospitalizado e lá no hospital ele pediu permissão para ir até Saragoça, nesse estado, pensem bem, ir até Saragoça para uma vez mais rezar diante da Virgem, pedir que por meio dela a sua saúde fosse restabelecida conforme a vontade do seu filho. Então os médicos deram permissão dele ir naquele estado e eram mais de 300 quilômetros, gente. Naquele tempo, naquele ano, isso levava muito tempo. Então ele, de carona em carona, porque ele era muito pobre, ele levou 50 dias para chegar ao santuário. Pense, imagine, com a perna totalmente dilacerada, sofrendo dores atrozes, ele se dirige confiantemente ao santuário, pedindo a bênção da Virgem Maria, antes de ser hospitalizado
no hospital que ficava ali perto. Ele foi, chegou lá exausto, e suplicou a Nossa Senhora que intercedesse por ele, porque ele estava morrendo. A saúde dele estava, ou melhor, a vida dele estava em jogo. E mesmo assim, nessa situação, enfraquecido, com dores, ele se confessou, participou da Santa Missa e só depois foi para o hospital. E lá no hospital, no outro hospital, os médicos constataram que não havia mais o que se fazer pela perna de Miguel, a perna direita, porque a infecção já havia evoluído muito, já apresentava um quadro de gangrena, então eles tiveram que amputar essa perna, 4 dedos acima do joelho. Depois de amputada, ainda cauterizaram com o ferro em brasa para acabar com aquela infecção. Sendo assim, mesmo conformado, porque ele sabia que em tudo estava a mão de Deus e de Nossa Senhora, ele foi se acostumando a essa nova vida, aprendendo a se locomover, e no decorrer de 1 ano ele foi se restabelecendo nesse hospital. Ganhou uma perna de madeira com muletas para que pudesse se deslocar e ter uma vida mais ou menos normal e independente. Até mesmo, que me deixou muito surpresa, que eu não sabia que isso existia, ele ganhou uma carteirinha de mendigo, ou seja, um documento que o autorizava a pedir esmolas, sem que ele fosse pedido que deixasse algum local, porque ele tinha essa permissão. E ele preferiu ficar nas portas, ali nas mediações do grande santuário de Nossa Senhora de Pilar. Tanto era o seu amor pela Virgem Maria. Ele ficava ali, pedia esmolas e todos os dias ele entrava para suas orações, pegava um óleo que ficava numa lamparina sempre acesa para a Virgem Maria, pegava esse óleo e passava no toco da perna, todos os dias, como um óleo bento, pedindo a intercessão de Nossa Senhora. E o médico já havia alertado a Miguel que isso não fazia bem para a cicatrização, porque ficava úmido e retardava o processo de cicatrização, de cura. Mas Miguel não ligava. O amor dele por Nossa Senhora era profundo. E ele, como um gesto de devoção, fazia suas orações e passava aquele óleo todos os dias no que havia restado de sua perna. Depois de um bom tempo nessa vida sofrida, mais de 2 anos mendigando, os amigos dele que passavam por ali e se encontravam com ele sempre davam um conselho. Miguel, volta para a casa dos seus pais, Miguel. Essa vida aqui é muito sofrida para você, você não precisa passar por isso. Seus pais irão te acolher. E ele, com muito pesar, porque queria ficar perto de Nossa Senhora, decidiu voltar para casa. E fez toda aquela viagem de volta, se estabeleceu na casa dos seus pais, uma casa pobre, simples, com o coração ainda em Saragoça, aos pés de Nossa Senhora do Pilar. E um dia, em um jantar junto com os pais, tinham mais 2 pessoas de fora que estavam ali, que iriam se hospedar na casa dos pais de Miguel. Estavam jantando e Miguel estava já muito cansado. Naquele dia, particularmente, ele estava com muito sono. Ele se despediu, pediu licença e foi se recolher. E foi dormir no quarto dos pais, porque o quarto dele ficaria para as visitas. Então todos viram, ele retirou a perna de madeira, deixou as muletas no canto e foi dormir. E ele já estava ali, adormecido. A mãe dele se lembrou que estava fazendo muito frio e foi dar uma olhada se o Miguel já estava bem coberto. Quando ele entrou no quarto dela, sentiu um perfume muito forte de rosas. Um perfume que a mãe de Miguel descrevia como não sendo deste mundo. E para assombro dela, quando ela olha para Miguel, ela vê 2 pernas debaixo da manta, debaixo das cobertas. Ela fica muito espantada, chama o seu esposo
E os dois acordam Miguel surpresos e com aquela cena que jamais imaginariam. E Miguel, assustado, acorda e diz que dormiu como sempre e que como sempre se recomendou a Nossa Senhora do Pilar e que estava sonhando, que estava na Basílica passando óleo em sua perna. E quando despertou, qual não foi a surpresa de ver que aquela mesma perna que havia sido amputada estava de volta no seu lugar, com a marca, do corte, com as características próprias da sua perna, ou seja, era a sua perna, um pouco mais fina, um pouco assim enrijecida, mas era a perna de Miguel. E depois de 3 dias, os nervos foram ficando como antes da amputação, voltou ao lugar, voltou à sua cor normal e a cada dia sua perna ficava mais semelhante à outra, mais saudável. Então, este grandíssimo, grandiosíssimo milagre foi por intercessão de Nossa Senhora. E claro que é mais surpreendente que está tudo anotado, tudo foi descrito. Havia as testemunhas que estavam naquela casa, que eram os visitantes. Foi chamado o sacerdote. Foram feitos exames minuciosos daqueles que os médicos que amputaram a perna deram seu testemunho. A enfermeira que levou a perna e foi sepultá-la, que nos antigos hospitais tinha um local onde os membros eram enterrados. Ela testemunhou que ela mesma havia feito isso. Foram atrás do lugar onde estava sepultada a perna de Miguel e não encontraram nada, nenhum osso, nem sinal de que ali havia sido colocado um membro que tinha sido extirpado. Ou seja, a mesma perna amputada foi reimplantada por um milagre de Nosso Senhor Jesus, por meio de sua mãe, Maria Santíssima. Veja só, meu amigo, minha amiga, que milagre surpreendente. Não há nenhum outro na história. Que bonito saber que Nossa Senhora se preocupa com seus filhos, nós, seus devotos. Que ela não abandona seus filhos queridos. Que a devoção de Miguel foi recompensada superabundantemente. Que todo aquele esforço, todo aquele sacrifício que ele fez por amor a Nossa Senhora veio por meio de um milagre. Pode ser que às vezes não recebamos aquilo que pedimos de imediato por meio de Nossa Senhora, mas Deus tem os seus meios, através de algumas pessoas escolhidas, de fazer com que a fé do povo seja novamente reacendida, o amor por Nossa Senhora. Por isso que coisas tão assombrosas ainda acontecem. Acontecem para que nossa fé seja desperta, para que recorramos com mais empenho a Nossa Senhora, que possamos rezar com mais amor, com mais fervor. Que a Virgem do Pilar interceda por mim, interceda por você, por sua família, que vocês todos como família possam se reunir para este momento mariano, saudando a Virgem Maria, porque isso muito agrada ao seu Filho Jesus. Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus e Nossa Senhora assim o permitir. Até mais!